A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, cá estamos nós de volta com mais uma edição do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. Hoje estou aqui na carreira solo, né? Estou só, mas com muitas informações para trazer para vocês, alguns debates, alguns assuntos que aconteceram nesta semana, enfim, vamos repercutir com vocês. Agradeço sempre ao Céu, aqui nos bastidores, nos acompanhando. Marcel, nesta semana eu quero trazer aqui agora uma informação de um homem chamado Virto Schaefer. Talvez, e obviamente, você nunca tenha ouvido falar nesse cidadão. Ele tem mais de 80 anos, mas eu vou fazer aqui um rápido relato sobre quem é o Virto Schaefer e você vai juntar as pecinhas e vai entender. Pois bem, ele é um dos personagens da Serra Catarinense muito ilustre. Ele tem feito um trabalho ao longo da vida para o desenvolvimento do turismo serrano. Então essa é uma participação efetiva do Virto. E a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BHSSC, fez para ele uma homenagem no início desta semana, porque ele é muito ligado ao ramo hoteleiro. Ele tem 7, 8 hotéis. Então agora você se situa basicamente no que eu quero dizer. Ele construiu o primeiro grande hotel ali em São Joaquim, para você ter uma ideia. Então, ao longo da sua jornada, ele é um ilustre hoteleiro. 7, 8 hotéis em Santa Catarina, ele acabou fazendo com essas estruturas nas regiões. Mas antes de falar de São Joaquim, eu vou falar de um hotel em Florianópolis. E lá ele construiu o primeiro hotel com elevador, Céu, em Florianópolis. Primeiro hotel com elevador e um centro de convenções chamado Hotel Itaguaçu. Vocês devem conhecer. Veja então o ponto da história desse cidadão. A construção desse hotel, aliás, o segundo hotel ele construiu lá em Três Itilhas. Aí foi um desafio bastante grande, chamado Parque Hotel Três Itilhas. Também você já vai se situando, né? Ainda foi para Piratuba, o Águas Termas de Piratuba Parque Hotel. Em Curitibanos tem o Aimoré Parque Hotel. Em São Joaquim, o São Joaquim Parque Hotel. Me hospedo muitas vezes no hotel em São Joaquim, quando vou nas minhas atividades junto com o Sebrae. Na época, lá em São Joaquim, Céu, ele foi considerado o maior hotel da Serra Catarinense. Para você ter uma ideia. Não tinha hotel maior. Então foi o primeiro maior hotel da Serra Catarinense lá em São Joaquim. E também em São Pedro de Alcântara, que ele construiu então o 7º hotel, o Resort Fonte de Alcântara Hotel. Então está aí quem é o Virto Schaefer, um cidadão que tem uma história no campo hoteleiro em todo o estado de Santa Catarina. Mas além disso, eu falei no início que ele tem um passo muito forte na questão do turismo. Para você ter uma ideia, existe em Santa Catarina a Rota dos Jesuítas. E ele conseguiu dar uma importância muito grande para essa história da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, aqui da América Latina, implantando a Rota dos Jesuítas, que inclui 12 municípios de Santa Catarina e alguns gaúchos. Essa região vem ali da região de Criciúma para cá, sabe, vem vindo para a Serra, é mais ou menos por ali a Rota dos Jesuítas. Ele também, a gente tem comentado muito aqui sobre a Rota Caminhos da Neve, pois ele foi pioneiro com a participação ativa desde o princípio
da Rota Caminhos da Neve, que integra aí as serras catarinense e gaúcha. Já comentei aqui várias vezes, através então desta rota turística chamada Caminhos da Neve. Então, para quem não sabe, recentemente a senadora Ivete Silveira sancionou, aliás, criou o projeto e foi sancionado pelo então vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e hoje ela se chama a BR-438, ligando a BR-285 no Rio Grande do Sul e também a BR-282 aqui em Santa Catarina. Bom, então são coisas que a gente precisava colocar para vocês, e eu prometi aos amigos que acompanham o Virto Schaeffer. Eu não o conheço pessoalmente, Céu, mas ele fala comigo por telefone e ele gosta muito do que eu escrevo e do que eu falo com relação ao turismo, e ele pediu para que eu citasse esse trabalho dele da Rota dos Jesuítas. E agora então eu vou fazer um comentário também nos meus espaços das redes sociais e vou mandar para ele. Eu vou mandar também esse tema livre para que ele possa ver o que a gente está dizendo. Parabéns, Virto, por essa homenagem. E para encerrar, eu citei no meu blog que os deputados catarinenses deveriam observar esse pioneiro, esse cidadão, e prontamente o deputado Márcio Machado também agendou uma homenagem a ele na Assembleia Legislativa. Parabéns pela iniciativa também do deputado Márcio Machado em reconhecimento a esse grande desbravador do turismo e do ramo hoteleiro em Santa Catarina, não em Lages e não só na Serra Catarinense, em Santa Catarina, chamado Virto Schaeffer. Guarde bem esse nome. Céu, essa semana, logicamente, todos nós ficamos de olho nas eleições lá nos Estados Unidos, e o que a gente viu foi uma lavada de Donald Trump sobre Kamala Harris. Todo mundo disse que ela juntou a mala e foi com a mala e aquela história, tá? Virado em meme. Mas enfim, o impressionante em tudo isso é que as pesquisas davam sempre empate técnico e davam também pequena vantagem de 1% em média para Kamala. E a gente percebe o quanto a mídia tentou manipular os interesses dos americanos para que Donald Trump não ganhasse essas eleições. Ficou muito nítida essa força da imprensa internacional, principalmente a norte-americana, para que ele não ganhasse. Aliás, está muito parecida com a nossa imprensa nacional aqui do Brasil. Mas, enfim, o que se viu depois na apuração, o homem foi ganhando, envermelhou praticamente todos os estados. Aliás, ele venceu em todos os estados americanos e muito mais. Ele teve a maioria no Senado lá, também numa espécie de Câmara dos Deputados, ele teve a maioria. Além da indicação de magistrados para o Supremo deles, da Corte Americana, o homem está com a faca, o queijo e a garrafa de vinho, tudo junto. O cara está com um poder do tamanho do mundo mesmo que ele representa. Impressionante o poder adquirido de Donald Trump a partir dessas eleições. Mas, obviamente, a repercussão aqui no Brasil foi muito, a torcida, principalmente dos conservadores, os considerados de direita, a torcida foi muito grande para a eleição de Donald Trump e, obviamente, a comemoração ainda foi muito maior. A deputada Caroline Detoni foi para as redes sociais, deu uma entrevista, porque a Caroline é defensora do conservadorismo e de direita em todos os sentidos. Ela diz que a eleição de Trump reaproxima todos nós aqui do Brasil de um novo sistema, aliás, de um sistema de conservadorismo que terá influência, obviamente, no Brasil diante desta nova modalidade. Reanima, basicamente, toda essa base de sustentação, e inclusive com a possibilidade agora de fortalecer a ideia de
que Bolsonaro volte a ter legitimidade para ser candidato. Porque a gente sabe a razão do porquê que ele foi cassado e porquê que ele foi impedido de ser candidato. Foi porque ele levou os embaixadores lá na casa, na própria casa, né, no palácio, e falou sobre as urnas eletrônicas. Quer dizer, ele falou, ele tem o direito de discordar ou não discordar. Nós temos a livre expressão no Brasil, quer dizer, pelo menos tínhamos, né? Mas ele foi condenado por isso, então é muito superficial essa condenação da perda dos direitos eletivos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, ele quer ir até os Estados Unidos na posse de Donald Trump, no dia 20 de janeiro, mas ele está impedido porque o passaporte dele está recolhido. Vocês sabem toda a história de tentar pegar o Jair Bolsonaro por algum crime, mas de qualquer maneira o passaporte dele está retido pela Justiça, né, pelo Supremo Tribunal, e agora Donald Trump convidou o vivente para ir para lá. E fica aquela história, será que o Supremo do Brasil vai confrontar agora a maior liderança mundial? Já confrontou o Elon Musk. Agora vai confrontar o maior presidente do mundo, com a maior força do mundo, a partir dessas eleições? Eu não sei, mas existe agora uma possibilidade das coisas mudarem muito, inclusive no Brasil, sob a influência de Donald Trump, e a direita aposta nisso. Porque agora todos os problemas aqui do Brasil vão ser levados diretamente a um presidente que se preocupa com o Brasil, né? O Joe Biden era da linha mais esquerda, não estava preocupado e não recebia os deputados, os parlamentares que foram lá denunciar as questões nacionais aqui do Brasil, mas a Câmara dos Deputados, inclusive aqueles deputados que estavam já recebendo os brasileiros lá e recebendo as denúncias, foram reeleitos. Então, as coisas devem mudar muito no Brasil nesses próximos 4 anos. Está aí apenas um registro do que vai acontecer, ou que se prevê que aconteça a partir da eleição de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Depois do intervalo, a gente volta com mais uma parte do nosso programa Tema Livre. Até já. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Ana Paula Confeitaria Artesanal. Surpreenda quem você ama com a felicidade em forma de doces. Sinta o carinho em cada mordida. Faça sua encomenda. Entre em contato pelo número 49999265652 ou pelo Instagram Ana Paula Confeitaria _artesanal. Happy Hour é perfeito, com sabor sem igual. Hambúrguer gourmet, porções sensacional. Aqui é o melhor lugar. Shopping gelado na medida, você vai adorar. Casa de vó e Burger Time. O sabor que te conquista é aqui o seu lugar. Hoje é um dia especial. Vou visitar a minha avó. É tão bom relembrar nossas conversas, os conselhos, tudo que ela me ensinou. As receitas especiais, aquele colo que só ela tinha. Mas o que me deixa feliz é saber que ela está em um lugar lindo, cheio de cores e vida. Você sempre será importante para alguém. Pense nisso. Parque da Saudade. Muito bem, amigos, estamos agora na segunda parte, no segundo bloco do nosso programa Tema Livre. Eu quero trazer aqui rapidamente um assunto, fugindo da política, envolvendo a nossa gloriosa coxilha rica, pois nesta semana recebemos a informação de que finalmente então está sendo trabalhada a sinalização
de toda a Coxilha Rica, apontando todos os pontos do turismo, enfim, que acompanha a trajetória da nossa gloriosa Coxilha, num trabalho da Amures, que está fazendo todo esse contexto, devolvendo ou dando ao patrimônio histórico e cultural da Serra Catarinense, dentro da Coxilha Rica, envolvendo os municípios de Lages, Painel e Capão Alto. Então, diante disso, é uma grande atividade que vai se exercer a partir de agora, com o interesse das pessoas que vão visitar a Coxilha Rica, porque antes, sem a sinalização, as pessoas, na verdade, que não conhecem a região, acabavam simplesmente se perdendo. O território é muito grande. O Céu conhece bem por lá, faz as aventuras dele, em vez em quando, as expedições pela Coxilha Rica, são verdadeiras expedições, porque a grandeza da Coxilha Rica, ela tem um significado muito taxativo na questão do turismo histórico, pelos casarões antigos, pelas fazendas, enfim, é uma tradição muito linda. E a exploração da Coxilha Rica sempre foi praticamente, por mais que tenha sido, ou seja, um dos mais importantes patrimônios históricos e para o turismo de Lages e da Serra Catarinense, nunca teve a consideração necessária por parte dos gestores municipais, nem de Lages, nem de Capão Alto e nem de Painel. Mas a Amures, que tem um setor ligado ao turismo, já viu isso há muito tempo e finalmente conseguiu reunir recursos para então fazer, a partir de agora, então, esse roteiro, essa sinalização, para que nós possamos, principalmente lá no corredor das tropas, né, que levavam, onde os tropeiros levavam os animais para o litoral catarinense e também para a região de São Paulo e também do Paraná. Então está aí uma boa medida a ser tomada. E outras coisas do turismo que mais à tarde a gente vai comentar com vocês. Desde quarta-feira desta semana, Céu, está acontecendo lá em Balneário Camboriú o COMAC 2024. Na verdade, é um congresso de municípios, associações e consórcios de Santa Catarina. E muitas foram as atividades. Lá esteve o governador Jorginho Melo, esteve também o formador de opinião nacional, Caio Coppola, que foi um dos principais palestrantes na abertura do evento. E eu quero apenas fazer aqui um registro entre tantas necessidades que levaram todos os prefeitos eleitos e reeleitos e prefeitas eleitas e reeleitas de Santa Catarina para entender realmente todo um processo de gestão municipal, já que começam no dia 1º de janeiro. Claro, foram aqueles prefeitos que já têm 4 anos de mandato e que foram reeleitos, que já têm uma grande noção de como é que isso se procede. Mas é importante que os prefeitos tenham uma gestão mais equilibrada, e lá esteve também o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina explicando exatamente como funciona todo um trabalho, todo um processo, para que no final de cada ano os prefeitos então tenham as suas contas avaliadas e, obviamente, aprovadas. E muito importante, Céu, porque tem um contraponto que a gente precisa citar, e nós vimos nestas gestões atuais que estão se encerrando agora, neste dia 31 de dezembro, muitos problemas em municípios ligados à polícia, à justiça. Operação Mensageiro, operação disso, operação daquilo, Polícia Civil, GAECO, em praticamente quase metade dos municípios de Santa Catarina. No sul, no oeste, aqui na Serra, né? Vocês viram no norte do estado. E prefeitos e ex-prefeitos sendo condenados aí a 20, 30 anos de cadeia, gente, de prisão. Crimes realmente contra o patrimônio público, contra os municípios, com desvio de verbas milionárias. Temos aqui em Lages um exemplo do próprio prefeito da cidade que esteve preso, ele e mais alguns secretários estão sob investigação, ainda não foram julgados, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o futuro deles nessa situação, na Operação Mensageiro, mas a gente percebe que os prefeitos precisam e estão cada vez mais sendo vigiados
Não é mais tanto assim, tão fácil você simplesmente desviar dinheiro público do jeito que quiser. Então são coisas que a gente precisa registrar. E nesta quinta-feira, a deputada e prefeita eleita da cidade de Lages foi uma das palestrantes num dos palcos do Congresso Municipal dos Municípios, a Carmen Zanotto, com a Marcilei Vignati, que é presidente da UVERES, entre outras prefeitas de Santa Catarina, fizeram então uma grande explanação, porque em 2024, em relação à última eleição municipal, houve um aumento de 22% de prefeitas eleitas em Santa Catarina. De 32 foram para 39 prefeitas. Em relação às vice-prefeitas, o aumento foi de 83%, Céu. Já em relação aos vereadores, o número subiu de 531 eleitas para 577, um aumento de 9%, mas houve. Então, veja bem como as mulheres estão definitivamente se empoderando e tendo maior representatividade na área política. São 92 anos do direito do voto feminino, celebrado agora no dia 3 de novembro, e isso precisa então ser evidenciado. Na próxima semana, dias 12 e 13, aqui em Lages, tem uma reunião itinerante. Eu até quero buscar mais informações a respeito disso, está aqui. A Alesc traz o seu programa Alesc itinerante para a cidade de Lages. Já realizou em outros municípios, então Lages é agora, e no mês de dezembro vai ser no município de Chapecó. Há quem não esteja gostando disso tudo, porque significa, segundo as opiniões diversas, de que são gastos e mais gastos. Eu já acho extremamente positivo esse momento em que a Assembleia Legislativa decide descentralizar os seus trabalhos, mostrando para o Estado de Santa Catarina, na efetividade, o que realmente eles fazem. Estarão em Lages todos os deputados, farão aprovação de projetos, abrirão para as comunidades, para a comunidade regional, para poder apresentar as suas demandas, vão ocupar a tribuna, escritos lá, as comissões de trabalho vão discutir essas questões, e nos 2 dias de assembleia aqui, alguns projetos propostos por essas comissões já vão ser aprovados, já vão ter encaminhamento imediato. Não vai ser simplesmente um debate e deixa para depois. As resoluções, muitas delas, vão acontecer exatamente nessas 2 sessões, no dia 12 e 13, lá no Centro Serra. A gente até foi convidado para um café da manhã com os deputados e lideranças, na terça-feira, bem cedinho, Céu, vou ter que madrugar, às 7h30, vamos lá tomar um café com os deputados, vai ser um grande prazer. Inclusive, esta semana era para eu estar em Florianópolis, em que eu fui convidado a participar um dia da Assembleia Legislativa, né? A gente que hoje tem um espaço no colonismo estadual político, então há um reconhecimento do nosso trabalho e a gente tem recebido então esse convite da Assembleia Legislativa e um contato direto das assessorias ligadas aos deputados. Então, a gente vai acompanhar de perto. Eu falei da Carmen Zanotto participando lá no COMAC, no Congresso de Municípios, mas eu quero falar um pouquinho do trabalho dela que está acontecendo aqui na cidade de Lages. Nós estamos acompanhando, não muito de perto, mas está acontecendo a transição, Céu. Está acontecendo a transição, tem um grupo de trabalho, todo ele, a administração, o prefeito Antônio Seron, abriu as portas da prefeitura, facilita. Diferente de Capão Alto, viu? Porque o prefeito de Capão Alto diz que a prefeita só vai assumir dia 1º e não abriu as portas para a prefeita eleita lá em Capão Alto. O Tito, eu vou te contar, né? Tem que dar um tapa na orelha do Tito aí, derrubar o chapéu dele, porque não é fácil, né? O Tito não quer saber da prefeita eleita lá fazendo a transição, só vai entrar aqui dia 1º. Mas, enfim, coisas da nossa questão política de Santa Catarina são coisas tradicionais e peculiares de alguns prefeitos. Mas falando da transição da Carmen, além disso, há uma promessa de que alguns nomes do secretariado já sejam divulgados agora, nesta segunda quinzena, a partir do dia 18, aí 19, 20 de novembro, começam então
começa a divulgação de alguns nomes para as secretarias. Discute-se muito que está sendo bastante difícil encontrar nomes técnicos, porque a proposta financeira não é muito atraente a muitos deles, porque nas empresas eles ganham muito mais e não querem prejudicar o futuro profissional, se voltando exatamente para a política. Porque você sabe, né, Céu? Você sai de uma empresa, você passa a prestar serviço para o município, e aí são 24 horas, né, numa secretaria. Então são coisas assim que estão criando intempéries para que possam encontrar os nomes técnicos adequados para as secretarias. A gente acredita que alguns vereadores serão aproveitados, alguns vereadores eleitos. Não é muito legal isso, mas de qualquer forma está dentro das possibilidades, né? Trazer 1 ou 2 vereadores eleitos para dentro da prefeitura. Então, nós estamos fechando o nosso programa Tema Livre com essas informações, e na próxima semana, então, Céu, a gente vem com algumas outras novidades, com entrevistados, seja como for, sozinho, a gente volta para trazer, então, detalhes da nossa política de Santa Catarina, da política serrana, entre outros assuntos pertinentes. E tem novidades que eu vou trazer nas próximas edições. Vai dançando aí, Céu, faz a dancinha. Né? A dança do Trump, essa? A dança do Trump. Tá bom, um abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.